último dia 27 de julho, o Instituto Brasil-Israel, em parceria com a comunidade Shalom e com a Casa do Povo, fez uma visita guiada ao cemitério israelita de Cubatão para conhecer a história das polacas, que eram mulheres judias do leste europeu que vieram ao Brasil em busca de trabalho e que aqui foram convertidas em prostitutas. Essas mulheres não puderam ser enterradas no mesmo cemitério que os demais judeus e fundaram suas próprias organizações para realizar os seus rituais fúnebres, os seus rituais de sepultamento, entre outras coisas. Elas estão no cemitério israelita de Cubatão, no cemitério de 1928, e que desde 2010 se tornou um patrimônio histórico do Brasil. Eu sou o João Torquato, sou músico ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. E esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatziri, estudo psicanálise e cultura judaica e sociedade israelense. Mas quem eram essas mulheres? Como viviam e por que tantas delas foram enterradas no cemitério de Cubatão? Bom, para nos ajudar a entender melhor essa história, a gente tem a honra de receber aqui uma especialista no assunto, a Beatriz Kushner, que é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, é também autora, né, dentre outros trabalhos, de Baile de Máscaras, As Polacas e Suas Associações de Ajuda Mútua, pela editora Imago. Ela também foi diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro entre 2005 e 2020 e é pesquisadora vinculada ao INCT Proprietas. Ela é professora também da PP GARC da Unirio e do PPGH da UF. Bia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente, por estar aqui para compartilhar um pouco do que você sabe dessa história que sofre um apagamento, né, muito grande. Poucas vezes as pessoas não fazem ideia, né, dessa história e agora se tornando aí patrimônio, né, mesmo sendo um patrimônio histórico, né? Então seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito o convite do Iber, sempre um prazer estar com vocês. E para começar, então, né, a gente sabe que no início do século XX foi marcado no Brasil, né, o século XX foi marcado aqui no Brasil por uma forte migração de judeus poloneses, né, ao Brasil e a outros países da América também, das Américas. Aí, nesse sentido, eu queria que você começasse falando um pouco como se deu esse começo de migração dessas mulheres, principalmente, e também se o Brasil era o único destino, se essas polacas também estavam assimiladas dessa mesma forma em outros lugares para além do Brasil. Então, é importante entender que assim, essas mulheres vêm de cidades muito pobres, no leste europeu de uma maneira geral, e elas não tinham uma questão básica, elas não tinham o dote, então elas jamais fariam um bom casamento. Há toda uma imprensa em Yiddish circulando por esses lugares e avisando dessas supostas desses supostos enganos de casamento para trazer essas mulheres. Por outro lado, a maior parte dos bordéis na Europa Oriental, pelo um censo de um livro de um professor americano, que trabalha com essa questão também, dos anos 80, ele já mostra que a maior parte dos bordéis estava na mão de judeus. Então, esta não era uma profissão desconhecida tanto para elas quanto para eles. Os lugares de imigração, eles são propícios à prostituição porque você tem mais homens do que mulheres. Então, elas e eles vêm para as Américas de uma maneira geral, mas também para o Oriente, há notícias delas em Xangai, enfim. Mas quando você começa a ter um fechamento da imigração para os Estados Unidos e para a Argentina, o Brasil se torna um porto de chegada, principalmente Santos, Rio de Janeiro. Eu fui, né, nesse tour que o IB realizou, né, junto com a comunidade Shalom e com a Casa do Povo, e aí tem essa relação, né, Bia, que eles falam lá. Santos, para quem está ouvindo e não sabe, né, Santos e Cubatão são duas cidades muito próximas, praticamente uma conurba com a outra, e tem essa relação do Porto, que é o local que muitos imigrantes chegavam, né, a comunidade judaica de Santos tem uma história, né, o Hotel Brickman, onde muitos judeus vindos do leste europeu eram abrigados, né? E no caso dessas mulheres que chegavam em Santos, né, e que acabavam algumas indo para outros lugares, chegando aqui, como que era o cotidiano delas, se de fato a única atividade econômica, se a atividade econômica principal era a prostituição, e quais os desafios que elas enfrentavam, né, em termos de moradia, alimentação, saúde, jornadas de trabalho, como que eram a vida dessas mulheres?
Então, o diferencial do meu trabalho, e esse trabalho foi feito como minha dissertação de mestrado na UF, em História, entre 94 e 96, e foi publicado em 96, ele tem um diferencial porque eu acabei encontrando as atas das associações que essas mulheres fizeram no Rio, em São Paulo e em Santos. Então, é você poder ter uma ideia de um mundo privado de mulheres tidas como mulheres públicas. Então, eu pude um pouco acompanhar a trajetória delas e eu só descobri que existia a sociedade em Santos porque muitas polacas de São Paulo são abrigadas no antigo Lar Golda Meir, na Vila Mariana, e o material delas, a documentação vai para a Vila Mariana, eu tive acesso a essa documentação, e junto dessa documentação tem uma última ata da Associação de Santos, então, dizendo que as que ainda viviam acompanhariam as suas amigas de São Paulo. Uma questão que eu acho que é muito interessante, muito importante da gente definir, é que essa visão de um grande tráfico na mão de judeus, numa máfia judaica pelo mundo, no meu entender, e por tudo que eu já li, é uma grande visão antissemita cultivada na Argentina para colocar na mão dos judeus essa pecha, né? Na verdade, você tem essas mulheres de várias nacionalidades vindo, é, mulheres e homens se tornam cafetinas e cafetões, então não tem essa coisa maldosa. E eu sempre digo assim, fazendo uma referência ao cemitério delas aqui no Rio de Janeiro, como os homens estão enterrados ali, e muitos homens ainda, depois da onda que os homens começam a ter, isso a gente pode falar um pouco depois, se esses homens tivessem me obrigado a ser uma prostituta, eu não enterraria essa pessoa ao meu lado, eu picaria essa pessoa e entregaria os cachorros. E a quantidade de homens que tem ali demonstra uma sociabilidade entre eles para fora dessa imagem maligna dos judeus fazendo essa questão. Essas associações elas são encontradas no mundo inteiro, em Nova York, em Buenos Aires, em Xangai, no Rio, em São Paulo, em Santos. O que essas associações fazem? Elas criam um mundo judaico para essas mulheres que foram colocadas à parte. Eu entrevistei, nos anos 90, muitas senhoras judias que diziam que iam ao porto e diziam para aquelas mulheres: olha, vocês estão sendo enganadas. Você oferecia uma outra coisa para elas? Essas mulheres não eram completamente analfabetas em qualquer outro idioma que não o ídis, e mesmo o ídis, elas falavam de uma maneira muito castiça. Então, elas não poderiam nem trabalhar escrevendo ou lendo em ídis, né? Então, elas vão trabalhar aonde é possível. E essas associações criam para elas uma solidariedade de manter esse mundo judaico. Como elas não podiam entrar na Namat Pioneiras ou na Vitso, elas criam uma Namat Pioneiras para elas e elas mimetizam todo aquele universo para se sentirem pertencentes. Elas demonstram que identidade não tem dono. Então, elas participam desse mundo judaico e continuam sendo judias, vivem como judias e morrem como judias e judeus. E esse é o grande diferencial desse grupo, ao meu ver. Bia, uma coisa interessante, né, que você falou do seu livro, é que começa inicialmente, é uma tese de mestrado, e o que te levou, assim, a ter interesse sobre esse tema, a pesquisar, a se especializar nessa história que tem, que, enfim, você traz aqui no livro, etc., tem muitas camadas, né, para além dessa questão da prostituição, da questão histórica, tem hoje, né, os elementos antissemitas, né, por trás dessa narrativa, e a gente vê, inclusive, nas redes sociais, os judeus fizeram isso, fizeram aquilo, então, e estando lá no tour, né, é uma história, assim, uma questão que tem muitas camadas, né, que está além da surface ali, do que a gente quer, do que a gente consegue enxergar, né, e queria entender, assim, de onde surgiu esse interesse, e o que te levou a isso, e depois virar um livro, né? Então, eu sou de 1966, eu tenho um irmão de 1968. E um filho homem de uma mãe judia tem o seu diferencial. E ele nasceu muito fraco e tal, e ele tinha uma babá. E quando o Dani fez 1 ano,
essa babá queria levá-lo para a mãe dela conhecer. E essa moça morava na favela do Rato Molhado. A favela do Rato Molhado o cemitério israelita de Inhaúma é no pé da favela. Então nós fomos até lá e quando a gente chegou, ela disse para minha mãe: aqui é um cemitério de gringo. Aí minha mãe falou: por quê? Porque gringo toma banho antes de ser enterrado. Aí a minha mãe falou: então abre a porta porque a gente vai entrar. E a minha mãe contava essa história muitas vezes. Quando eu fui trabalhar na área da história e fui fazer meu primeiro estágio no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, eu trabalhava com relações internacionais e ia muito para o Itamaraty. E comecei a ler as convenções contra o tráfico de escravas brancas. E ali fez um link para mim. Então, e também eu tenho um problema muito sério com não. Ah, não pode. E tinha grandes vozes da comunidade judaica dizendo não, não pode estudar isso. E é muito curioso, eu vou fazer um parêntese aqui, depois a gente pode retomar, mas quando a gente fez a primeira inauguração em Cubatão, foi um grupo, e eu estava nele, e na segunda inauguração, uma dessas pessoas que dizia para mim que não pode, estava lá. E é muito curioso ver aquela pessoa fazendo um discurso e sempre muito punitivo aos homens e vitimizando as mulheres, mas ele é completamente deslocado, ele não tem lugar naquele lugar, né? Então, como se dizia, não, não pode, e aí eu quis poder. Então, e também era uma época, final dos anos 80, que você tinha muitos trabalhos da Michelle Perrault, da história das mulheres, então eu estava um pouco em volta de todas essas questões, e aí acho que as polacas vieram, assim, para mim. Nossa, muito legal como você chegou, né? Como você não esqueceu e fez todas essas conexões. E que bom, né? Porque aí essa história pode chegar até a gente. Eu queria muito ter ido nesse tour que o João tá falando. Essa semana eu tô no meu inferno astral. Eu já falei pra todo mundo, eu tô com Covid, gente, então eu até esqueci de me desculpar pela minha voz, que tá péssima, e com o joelho também todo quebrado aqui. Mas vamos lá. E continuando, assim, para a gente conhecer um pouco mais da história, Bia, bom, essas mulheres, elas vieram, né, elas já provavelmente viviam num ambiente já hostil, de muitas dificuldades, precariedade, você disse que elas vinham dessas cidades muito pobres, né, e por isso aceitavam essas viagens com essas promessas todas, né? Mas, apesar disso, essas mulheres conseguiram chegar, e mesmo diante dessa hostilidade toda, né, conseguir criar essas redes entre elas de sociabilidade, de ajuda mútua, né? E quais eram os objetivos principais dessas associações? Como que elas ajudavam a manter os vínculos culturais também, né? Para que elas não perdessem também, né? É interessante como também na língua, né? A gente tem heranças linguísticas também, culturais dessas mulheres, né? E como que isso ajudava elas manterem esse vínculo cultural, espiritual e afetivo entre elas. No Rio de Janeiro, especificamente, o primeiro cemitério judeu da cidade é delas. Eu dirigi o Arquivo Geral da cidade e lá tem o documento de uma secretária, a Matilde, que vai pedir ao prefeito do Rio um lugar e é designado esse espaço em Auma, porque antes eles eram enterrados em alas de cemitérios católicos. Então, era muito importante para eles essa vida associativa que construísse um mundo para fora do mundo da prostituição e da violência que aquele mundo tinha. Então, era muito importante para elas terem um cemitério e uma sinagoga próprios. E essa questão da violência é muito curioso, porque na Associação de São Paulo, que tem diferença, assim, a Associação do Rio, quando elas casam e casam com não-judeus, elas adotam um nome. Então, tem uma que eu adoro, que é a Dora Horowitz do Espírito Santo. Em São Paulo, se elas casam com homens não judeus, elas não colocam esse sobrenome. Mas, no começo da associação, uma delas, Ana Rosa, ela era muito atrevida e ela estava descontente com os rumos da associação e ela chama a polícia. E aquilo durou a vida da associação. Ninguém nunca perdoou a Ana Rosa por ela ter chamado a polícia para aquele ambiente, porque aquilo era um ambiente sagrado fora daquele mundo violento. Mas as associações eram para isso, exatamente, para manter uma vida judaica com cemitérios e sinagogas próprios. E sim, elas influenciaram muito o português, porque encrenca vem de
crank, que é uma dizendo para a outra que ele estava doente, e sacanagem vem de sacanar, que é a polícia, elas avisando que a polícia estava chegando, e uma delas aqui no Rio, que é a Estera Gladnovinsky, ela foi namorada por muitos anos do Kid Morengueira, do Moreira da Silva. Eu o entrevistei, e ele disse que ela morreu por ingestão de barbitúricos, o suicídio nesse ambiente é alguma coisa corriqueira. Ela morreu assim. Ele faz uma música para ela que se chama Judia Rara e ela deixa para ele uma caixa de joias. E com esta caixa de joias ele compra um apartamento em frente ao cemitério do Caju, onde eu entrevistei no começo dos anos 90. Então, são várias histórias possíveis de mulheres que, mesmo nesse ambiente, dão muito certo. E aí tem polacas em São Paulo, que tem casas no Rio e em São Paulo, e outras muito pobres que vão morrer na Juliano Moreira, que é uma clínica, um manicômio, porque você tem a sífilis, a reincidência de sífilis ataca o sistema nervoso central, ou elas vão morrer em Curupaiti, que é uma colônia para leprosos, e eu encontrei fichas de polacas lá também. Então, você tem sempre esses dois extremos de mulheres que ficaram um pouco mais abastadas e outras que não tiveram tanta sorte. Só queria fazer um comentário assim, que um diferencial também no Rio é que você tem um momento dos homens, um momento dos homens e das mulheres, e a partir dos anos 30 a associação é completamente feminina. E aí elas formam um grupo, é como se, quem vivenciou na Mapioneiras ou a Witzel, como se elas criassem uma célula. E essa célula se chama As Irmãs do Heschel Shelemetz, da Caridade de Verdade, a que não busca recompensa. E desse grupo se formou as 4 irmãs superiores, que é a Fanny Zuzman, a Amalie Scone, a Angelita Safran e a dona Rebeca Friedman, que é a única que não está enterrada em A1. E, Bia, como que a tradição, né, de enterrar prostitutas e suicidas aos muros dos cemitérios, né, dos cemitérios judaicos, acabou influenciando a criação, né, dessas organizações, dos cemitérios, né, e aí tem outro cemitério aqui em São Paulo também, que é o do Choraminino, na Zona Norte. Eu morei praticamente em frente a esse cemitério, e aí duas perguntas em uma, né? Primeira, qual foi o impacto dessa exclusão, tanto na vida quanto na morte dessas mulheres? E as diferenças, né? Se tinha alguma diferença do cemitério de Cubatão, do Rio, do Choraminino, aqui em São Paulo, né? Como que se deu isso? Então, construir cemitérios próprios era a possibilidade de sair desse lugar da exclusão, mas ela já tem alas nos cemitérios católicos, onde elas são enterradas, e o que é mais comum nos judeus que foram enterrados em cemitérios católicos antes dos cemitérios judeus existirem, é uma inscrição na lápide, sepultura perpétua, porque, diferente dos católicos, você não pode mexer num corpo judeu. E aí é uma forma daquelas pessoas ali sinalizarem para que não fosse mexido naquelas sepulturas. E por isso que elas acontecem. Em Cubatão, sempre me chamou muita atenção. Vamos nos concentrar agora primeiro em Cubatão, depois a gente vai para a História Menina e para Inhaúma. Quando você entra, tem um muro. E tem pessoas atrás daquele muro. E, se você reparar, tem lápides cabeça com cabeça. Eu nunca entendi muito bem aquilo. E eu perguntei para vários rabinos, e eles me disseram que é a coletividade que estabelece as regras no enterramento. Então, que aquilo ali era uma lógica própria do grupo que fez disso. Se aquelas pessoas que estão para lá do muro, ou o muro não podia ser retirado, ou eram umas pessoas, sei lá, tinha uma diferença social no grupo, não sei. E também não dá para dizer que aquelas pessoas cabeça com cabeça são marido e mulher. Umas até podem ser, mas não necessariamente. Então, essa é uma coisa particular do cemitério de Cubatão. No cemitério delas em Santana Charamenino, o que acontece é que depois dos anos 70 o cemitério fica abandonado. E aí é uma regra diferente sobre a questão do cemitério no Rio e em São Paulo. A prefeitura, então, desapropria Santana Charamenino, avisa a Rebra Kadisha de São Paulo, e a Rebra Kadisha faz um chamamento
quem tinha parentes levou seus parentes ou para o entorno de onde elas estão, no Butantã, ou para cemitérios católicos. E quem não tinha foi para o Butantã em lápides sem identificação. E depois que meu trabalho foi publicado, o doutor Marcelo, presidente da Révora, fez uma coisa maravilhosa. Ele me chamou para a gente tentar localizar essa documentação. Eu localizei a documentação, mas mesmo assim, quando se abriram as lápides, os sacos tinham o nome da pessoa, então, e aí se recolocou o nome nas lápides, e em fevereiro de 2000 a gente fez uma descoberta da matriz coletiva com o rabino Henri Sober. No Rio, o cemitério delas é anexo ao cemitério católico de Inhaúma, que é um bairro da zona norte do Rio. Antigamente se entrava por dentro do cemitério católico para chegar a elas, mas num determinado momento se quis levantar uma parede separando esses dois espaços para se botar carneiros, que é uma forma de enterramento católico, do outro lado, e aí elas passaram a entrar por uma rua lateral e a entrada para o cemitério exatamente por ali. Uma coisa que eu gostaria muito de deixar registrado aqui nessa oportunidade é o seguinte: o cemitério delas, das polacas do Rio, foi tombado provisoriamente em 2007 pelo prefeito César Maia e dias antes de eu ir fazer uma entrevista com o Jô Soares, eu brinquei na prefeitura: poxa, então eu vou dizer que é o César Maia que está tombando o cemitério. E aí o Eduardo Paes rapidamente tombou, em definitivo, o cemitério delas. Então, o cemitério delas e de Cubatão é quase como estabelecido como um tombamento quase para e passo. E aí houve vários restauros, porque estava bastante abandonado, e após esse tombamento, porque aqui no Rio a gente tem duas Révora Kadisha, a Révora Kadisha e a Sociedade de Cemitério Comunal, que cuida do cemitério de Nilópolis, do cemitério do Caju e também das Polacas. E como eles não puderam usar um pequeno terreno que existe no cemitério de Inhaúma, eles queriam empurrá-las para o muro perto da favela e usar esse pequeno terreno. Ainda teve uma leitura de um rabino mais à direita aqui da cidade que disse que podia se enterrar 3 pessoas numa mesma lápide, desde que deixasse 80 centímetros, para quando o Messias chegar, todo mundo poder pelo menos levantar e se sentar. Como o tombamento não permitia que isso acontecesse, a Sociedade de Cemitério Comunal do Caju abandonou desde a pandemia o cemitério israelita de Inhaúma, e para quem liga para eles dizendo que gostaria de visitar, eles têm a cara de pau de dizer que eu possuo a chave do cemitério, porque eles disseram: se você tombou, você que cuide. Então, é neste momento que a gente vive isto no Rio de Janeiro, essa maneira retrógrada e conservadora de tratar do tema. O que São Paulo soube, felizmente, a partir do doutor Marcelo na Révora, tratar de uma outra maneira. É uma coisa Nossa, que que. Desculpa, absurdo isso. Amanda. Não, só ia falar que é um absurdo, né? Não, é isso, e no final das contas a gente está falando de memória, né, de judias, de pessoas que, enfim, contam história, inclusive, como você falou, né, Bia, para combater elementos do antissemitismo que aparecem muitas vezes quando as pessoas trazem essa narrativa, ou trazem essas histórias a partir dessas perspectivas, né, mas uma coisa que me chamou a atenção em Cubatão, num cemitério, é que o cemitério israelita, né, o cemitério das Polacas, ele fica dentro do cemitério católico de Cubatão. E aí, quando você passa, né, você vai à área lá, você passa por várias lápides, vários espaços assim de pessoas não judias, né, católicos, enfim, evangélicos de outras religiões. E aí, dentro desse cemitério, quase no centro, assim, tem uma área, né, murada, e aí tá lá, cemitério israelita de Cubatão. Achei isso bem interessante, assim, que não é um cemitério exclusivamente judaico, não é um cemitério exclusivamente israelita. E esse cemitério foi transferido, né, É, para esse lugar. Não era originalmente lá, né? uhum. Exatamente assim. Mas no Rio e em São Paulo isso também acontece. Quer dizer, Santana Chora Menino é grudado no cemitério católico. O cemitério de Inhaúma também é grudado no cemitério católico. Por que que os judeus do Rio de Janeiro vão ser enterrados em Vila Rosali? Porque quando a comunidade judaica oficial, nos anos 20,
pede um terreno, a prefeitura diz, mas vocês têm um terreno desde 1906 em Inhaúma. Por isso está errado o que o Samuel Malamud escreve no Recordando a Praça 11, porque ele diz ali que a comunidade judaica das polacas roubou o terreno de Inhaúma da comunidade judaica oficial. E aí, quando eu encontro o documento delas pedindo esse terreno ainda em 1904 para a Prefeitura do Rio, isso desmonta essa tese do Malamud. Mas é verdade, assim, Cubatão vem de um outro lugar para lá, mas isso não era incomum, porque para ser terreno de cemitério, João, tem que ter algumas características, assim, não pode ter veio d'água. Então, assim, então, quando você já tem um cemitério católico, é mais fácil ali você separar uma área e colocar para outras comunidades, outros credos. Assim, né, ainda no tema memória, também tem uma questão que a gente fala sobre a falta de nomes nas lápides, né? E como que isso. Eu queria que você comentasse um pouco como isso afeta a memória coletiva e o reconhecimento histórico, né? É muito comum na história do nosso país, e acho que de outros no mundo, que a pessoas que estão muito à margem, né, da sociedade não tenham registro, né? E nesse caso aí, às vezes, nem o nome na lápide. Como que isso afeta o reconhecimento histórico dessas mulheres, né? Você deu esse exemplo absurdo, né, de que o cemitério lá no Rio tá, né, largado as traças. E qual que é a importância, né, desse trabalho, né, que você também faz, né, de corrigir esse erro, né, para reparação mesmo da história não só da comunidade judaica, mas é da história do nosso país mesmo também. Então, acho que isso começa muito com o nome nas lápides no Butantã, né? O doutor Marcelo se preocupando em não ter mais essas 4 fileiras de nomes sem identificação. E aí o mais curioso é que você tem hoje homens não judeus enterrados no israelita do Butantã, porque vieram com elas de Santana para Menino. Nos anos 2000, quando eu conversei com o Sobel sobre isso, ele foi muito categórico, porque ele era muito midiático. Ele falou: no final de semana tal, a descoberta da Matseiv do Leon Pfeffer. Então, o cemitério estará cheio. E eu vou convidar aquelas pessoas para se dirigirem à descoberta da Matseiv das polacas. E daqui a pouco eu vejo uma horda de gente caminhando com o Sobel na frente, assim, e se faz essa cerimônia. Enfim, também foi a maneira dele dizer: olha, essas mulheres existem, elas estão aqui, vocês estão participando disso e tal. Foi bastante bacana tudo isso. Em Cubatão, a prefeitura, quando tombou, recomendou à Révora de São Paulo que ela fizesse um restauro do lugar. E o doutor Marcelo fez esse restauro e me levou de van com outros senhorizinhos e nós fomos na primeira inauguração. E quando, de novo, a prefeitura de Cubatão notificou a Révora de que o espaço estava abandonado, se fez uma segunda inauguração dessa reforma, e aí escolheram pessoas, ao meu modo de ver, um pouco confusas, porque tinham pessoas ali que não deveriam estar ali, mas tudo bem. No Rio, o que acontece é que quando o meu livro sai e quando eu tombo, eu forço um pouco a que esses nomes apareçam, e elas tinham um livro dos sepultamentos, então várias vezes você tinha nomes, assim, números, e você, pelo livro, você sabia quem eram aquelas pessoas, e aí eu pedi que se levantasse a lápide. Naquele momento, a Sociedade Comunal do Caju topou e, por algum motivo, elas deixaram de ser interessantes. E uma coisa que, pensando assim, né, que além do Brasil, São Paulo, Rio, Cubatão, essas mulheres iam para outros destinos também, né? Buenos Aires, Nova York. Fora do Brasil, tem iniciativas de contar essa história, de pessoas que pesquisam, o da manutenção da memória, de iniciativas, como é que é fora daqui a história das polacas e como que não só a comunidade judaica, né, mas a sociedade civil como um todo lida com esse tema, assim, tanto a fins de pesquisas mais acadêmicas quanto de divulgação de visitas guiadas, abertas ao público em geral, como é o caso de Cubatão, por exemplo. Eu acho que, como no caso de Cubatão, como visita guiada, eu não conheço outro lugar. Mas em Nova York, você tem um livro dos anos 80 mapeando a sociedade delas, que era a IBA, com como era o cemitério e tal.
E tem o caso de Buenos Aires, que é o caso mais emblemático. Aí eu vou contar uma história muito divertida. Eu tenho uma grande amiga, que foi minha colega no doutorado, a Cristina Chechester, que mora hoje em Buenos Aires, trabalha com essa questão. E a gente, em 97, foi para um congresso em Quilmes, e aquela coisa muito ridícula da minha parte. Eu, judia, cemitério judeu, entramos e era um terreno, o cemitério israelita de Buenos Aires, que fica em Alvejaneda, é um terreno gigantesco, comprado por elas, pela Ziv Migdal, e aí eu depois explico um pouco como é essa questão da Ziv Migdal, e aí num pedaço dentro, muito cercado e deteriorado, é onde está a Dziv, onde estão as pessoas da Dziv, que na verdade anteriormente se chamava Associação de Ajuda Mútua Varsóvia, e o governo polonês exige que se mude o nome, e Dziv Migdal também pode ser o nome de uma pessoa, né? Mas também, enfim, e ali aquilo estava se deteriorando. E aí eu peguei minha câmera fotográfica analógica e comecei a bater fotos daquele pedaço. E vem um homem correndo alucinadamente, e eu dizendo para ele, mas eu sou judia. Ele falou, abre a câmera e queima o filme. E eu tive que abrir a câmera e queimar o filme. Porque é muito violento isso, assim, né? E aquele cemitério em 97 já estava completamente destruído, e é uma coisa muito peculiar, porque o que acontece com a Dziv ali em Alvejaneda é muito o que um rabino de direita do Rio de Janeiro me disse certa vez. Não, a gente pode enterrar outras pessoas ali, menos afortunadas, no meio das polacas. Daqui a pouco não tem mais seu livro, e aí aquelas pessoas ficam todas misturadas, e aquele lugar não passa a ser um lugar de memória, de uma memória para algumas pessoas vergonhosa. Então, isso me assusta muito quando alguém religiosamente pensa que você pode acabar com essa memória desta maneira. E aí eu quero deixar uma coisa muito clara, porque outras pessoas não judias podem assistir esse podcast, assim, isto não é o pensamento majoritário da comunidade judaica brasileira. Isso é um pensamento de setores mais à direita da comunidade, que às vezes, infelizmente, estão nos espaços de poder mais do que nós e podem tomar essas decisões. Sim, né, total. E é importante, né, a gente abrir espaços, criar cada vez mais espaços para a gente trazer à vida, né, de volta essas histórias, porque realmente é um apagamento, como você disse, violento, né, é a forma como as coisas são feitas, né, como elas são articuladas, que é justamente para manter né, na escuridão, né, essa história. E aí eu queria que para a gente finalizar a nossa conversa, que você falasse, né, qual a importância, né, porque a gente está falando aqui, retomando essa história, mas por quê, né? Por que que é importante, né, continuar trazendo à vida essa história, a importância da manutenção, por exemplo, dessas visitas guiadas a esses cemitérios, né? Porque não é a título de curiosidade, né? Só para as pessoas saberem que um dia existiram essas mulheres, que existem essas organizações e cemitérios, mas qual que é a importância, né, de manter viva essa história, de trazer de volta aos espaços? Então, queria fazer uma reflexão no seguinte sentido, assim, muitas vezes quando eu falava sobre esses temas, no final da sala, uma pessoa se debulhava em lágrimas e dizia, minha avó está lá, não sei o quê. Algumas vezes eu caía nessa esparrela até notar que isso não era verdadeiro. Muitas pessoas queriam que eu ajudasse no processo de conversão, dizendo que a avó dela estava ali e não tinha. E não, por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa ser filho e neto de ninguém para você estudar alguma coisa. Para os meus alunos, eu sempre digo: você é descendente de italiano, vai estudar imigração japonesa. A alteridade é muito importante nessa questão. E quando muitas vezes as pessoas voltam para estudar as polacas, mais pela crista da onda do que pode mediaticamente lhes conceder no tema, para essas pessoas eu chamo de cafetina ou cafetão, de prostituta morta, né? Eu acho que você tem que voltar para um tema quando você tem uma pergunta nova ao tema. Se você não tem uma pergunta nova, não é para sua viagem pessoal que essas coisas devem acontecer. Para mim, virou um motivo de militância, porque eu acho que assim, eu era uma menina de 22 anos quando eu comecei a estudar tudo isso, assim, e certamente
o meu judaísmo e a minha forma de entender o judaísmo e como eu me construí como uma mulher judia veio muito dessa experiência. Entender que a identidade não é um dado, é um construído, que nós somos múltiplos, e que podemos viver essa multiplicidade com tranquilidade, veio para mim delas. Por isso é que eu tenho um sentimento de gratidão gigantesco por essas mulheres, e por esses homens, também. Por isso que também, ultimamente, eu tenho falado muito, de como há uma visão antissemita e como dentro da comunidade a gente continua repetindo essa visão antissemita de que há uma máfia judaica e tal, sem parar um pouco para pensar que a gente está repetindo, uma fala que não deve ser uma fala, nossa. Eu fico muito feliz que Cubatão faça isso. Eu fico muito feliz, como elas voltaram a ter dignidade, no cemitério, israelita de Inhaúma. E eu lamento profundamente que a Confederação Nacional, Judaica, a CONIB, não intervenha fortemente na Federação Israelita do Rio de Janeiro, a obrigando a cuidar, do cemitério israelita de Inhaúma. Eu tentei, os instrumentos de patrimônio da cidade e não consegui, ainda mais esse ano que é um ano, de eleição, acho que ninguém está muito afim de polemizar, mas me entristece muito, que a comunidade judaica do Rio de Janeiro esteja se relacionando com este tema desta maneira, de uma maneira economicista, do tipo, então agora eu consegui um terreno para o meu novo cemitério para lá, então não preciso mais disso, deixo isso para lá, e desta forma de que nós vamos apagar essa memória fingindo que elas não existem mais. Não é assim. De tempos em tempos, você vai limpar aquele terreno. Tem uma casa do lado de um cara que tomava conta do cemitério. Ele não vai deixar o mato crescer tanto, porque tem dengue, tem chikungunya, tem tanta coisa que ele vai fazer a limpeza. E elas não vão desaparecer só porque aquele cemitério, está sendo vandalizado nesse momento. Mas me entristece muito como, a comunidade do Rio se relaciona, dessa maneira com esse passado que deveria nos orgulhar muito, porque o que elas tentaram até o final foi se manterem judias. E, só para terminar, se dizem que falta dinheiro, a dona Rebeca Friedman está num lugar privilegiado do cemitério israelita do Caju. Tirem a dona Rebeca de lá, purifiquem o lugar como eles acham que precisa purificar, vendam aquele terreno e, com este dinheiro, façam um fundo para cuidar de Inhaúma e levem a dona Rebeca para onde ela sempre deveria estar. Isso é uma maneira de resolver a questão. Mas o que eu vejo é assim, não adianta apresentar soluções, as pessoas não querem resolver essa questão, infelizmente. Fica aqui muitas reflexões. Eu acho que manutenção da memória, né, quando na tradição judaica a gente tem o costume de falar de abençoar da memória, eu acho que isso não deve ser apenas da boca para fora, né? Eu acho que passa enfim, por reconhecer, acolher, respeitar, entender. E obrigado, Bia, por estar aqui. Eu chamo de Bia porque é uma relação Temos que intimidade. temos intimidades, mas sem dúvida é um privilégio aqui estar fazendo esse bate-papo. Para quem está ouvindo aqui e não sabe, eu faço um tour lá, sou um dos guias no Tour Judaico de Santos, né? Então eu faço cemitério também, né? Recebo particular judeus dos Estados Unidos que quer fazer um tour judaico na cidade de Santos. Então, para mim é um privilégio muito grande aqui estar entrevistando a doutora Beatriz, né? E para quem está nos escutando, no episódio de hoje a gente conversou com Beatriz Kushner, que é doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, autora do Baile de Máscara, As Polacas e as Associações de Ajuda ao Mundo. Muito obrigado, as portas estão sempre abertas aqui para conversar com a gente. E é isso, para quem está nos ouvindo aí, leia um livro. Tem na Amazon, tem na online, né, Bia? Acho que você pode falar um pouco mais. E só agradecer. Gratidão. Obrigada mesmo, Bia, por compartilhar o seu conhecimento, mas também ser uma voz, né, que faz denúncia, né, sobre esse descaso que tem acontecido. Acho muito importante e que bom que a gente pode também
usar esse canal que a gente tem para falar com a comunidade judaica, para abrirem os olhos para isso que está acontecendo, que eu particularmente não sabia, acho que muita gente também não sabe, e agora fica sabendo pelo que você trouxe aqui para gente. Então é muito importante e esperamos aí então que mudanças, né, aconteçam futuramente, né? E então obrigado por ser essa voz de denúncia também, não só de resgate dessa memória. Você é muito bem-vinda sempre aqui ao nosso podcast. Obrigada mesmo. E para quem está ouvindo a gente e quiser mandar uma mensagem para comentar sobre o episódio, para saber mais sobre o tema, é só escrever para o @institutobrasilisrael.org. Estamos em diversas plataformas como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.